Amém, amados. Eu agradeço a minha oportunidade. Passo a palavra ao pastor Fábio. Das tuas igrejas? Amém. Do Senhor nosso Deus? Amém. Abençoe a tua vida? Amém. Da tua família? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ser bem-vindo. Quinta-feira é quinta de estudo bíblico. Você está aqui porque você gosta de aprender a palavra de Deus, amém? Já tem mais de um ano e meio, quase dois, que nós estamos toda aqui, que nós pregamos um capítulo da Bíblia, explicamos e aplicamos esta palavra à nossa vida. Isso é pregação expositiva. Lemos, explicamos e aplicamos, amém? Domingo é um culto mais descontraído, é o culto da família, mas hoje é tutano de boi para você, amém? Aqui a gente tem orientação para tudo, amado. Para a família, para os filhos, para o casamento, para a vida financeira. Na verdade, o povo de Deus é que não tem tanto interesse de aprender aquilo que a Bíblia diz, que a gente pode estar aplicando à nossa vida, certo? Amém? Quinta-feira passada nós pregamos o que? Você lembra? 1 de Pedro, capítulo 3, versículo do 1 ao 8. Falamos de esposa e de marido, vocês lembram? Esposas, tem que submissam aos nossos maridos, eu desse tamanho. Nós submissas, né? Né, Ana Paula? Né? Mas diz que os homens têm que viver a vida comum do lar com a esposa, não tratar ela com arrogância, né? Então a Bíblia nos ensina lá. Quantas pessoas nesta igreja e na cidade de São Miguel, na quinta-feira passada, que estavam problema no casamento, que precisavam escutar aquela palavra e não abriu o coração? Por que será? Porque as pessoas elas não têm dado a prioridade necessária para a palavra de Deus, para escutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque se você está aqui é porque você quer aprender mais, amém? Então abra o coração, deixe Deus abençoar você. Quero agradecer as pessoas que trouxeram ali algumas coisas para sexta, domingo o pessoal vai trazer mais. Eu louvo a Deus por esta igreja, amado. Se uma igreja não se preocupa com as pessoas que congregam nela, se tem o arroz em casa ou não, não é uma igreja, é um clube que você tem que pagar para participar dele. Igreja, nós somos uma família, eu sempre digo isso. Se tem alguém que passa perrengue nesta igreja por orgulho, porque se nós soubermos, não vai ficar, porque a gente divide aquilo que a gente tem, eu creio que você também, amém? Se você puder ficar em pé, eu gostaria de ler alguns versículos. Se você quiser ficar sentado, você que mudou, quer beber, não faz mal, pode ficar sentado. Mas se você puder, fique em pé, só por reverência à palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos terminar, porque não deu tempo para terminar quinta-feira. Tem muito material nesse capítulo, então, hoje nós já lemos do 3, do 1 ao 8, então nós vamos ler agora do 8, do 1 ao 7, nós falamos das mulheres, dos maridos, do casamento, o que pode rolar no casamento ou não. Você sabe o que pode rolar no casamento segundo o padrão de Deus? Não, pastor, não sei, deveria saber, que Deus nos ensina, amém? E hoje nós vamos ler do versículo 8 adiante, até o 22. Se você puder nos acompanhar, quem tem Bíblia, ergue assim para Jesus, por favor. Olha só, quase todo mundo, né? Vai chegar a hora que todo mundo vai ter Bíblia. Se tiver alguém meio quebradão do seu lado que não tem grana para comprar uma Bíblia, você compra uma e dá para ele presente, amém? Amém? Ninguém quer comprar a Bíblia, né? Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados a vir receber bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Para de fazer fofoca, ô abençoado. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente, enganosamente. Todo fofoqueiro é infeliz, é frustrado. 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas é ele que vem a sofrer por causa da justiça. Aqui está falando por causa da palavra de Deus. Bem-aventurados sois, felizes sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados.
Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Cara, por que você é crente agora? Você tem que ter a resposta sábia para falar para essa pessoa. 16. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos na carne, mas vivificados no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, à direita de Deus, ficando subordinados anjos e potestades e poderes. Amém? Estenda a tua mão para cá e olha comigo, por favor, me ajuda. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graças ao Senhor, porque aprove o Senhor estarmos aqui nesta noite. O Senhor nos guardou, nos livrou. Estamos aqui, Senhor, até que tem nos ajudado o Senhor. Bendito seja o teu nome, Pai. Deus, eu peço, Senhor, que nesse instante tome todo esse ambiente da nossa vida também. Quero pedir ao Senhor que cure quem está enfermo, quem sente dor agora, seja curado pelo poderoso nome de Jesus de Nazaré, que esta dor, esse mal-estar, esse desconforto, desapareça do alto da cabeça à planta do teu pé, no nome de Jesus. Peço, Senhor, que venha falar no nosso coração, aplicar esta palavra a cada um de nós aqui. Deus, fala conosco, seja conosco, e tudo que é contrário, toda canseira, enfado, inquietação, ser retirado, que bate retirada dessa vez, em nome de Jesus, sobre a tua vida e a minha, somente a bênção do Senhor. Que Deus venha falar conosco, e tudo que Ele falar, tenhamos a boa vontade de colocar em prática para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Deus, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se, amado. Nós, como filhos de Deus, amado, nós devemos dar testemunho, botar a cara a tapa. Se chegar alguém que é de você, que alguém deve assim, você crente, Senhor, ora aqui pelo meu parente, você tem que orar. E se Deus não curar, o problema é de quem? Seu ou de Deus? Eu criei, eu fiz aquilo que a palavra mandou. Se Deus não curar, o problema não é meu, a minha parte foi feita. A gente tem medo, né? E se Deus não curar, o que eu vou fazer? Chegar a pessoa, cadê animada? Creque. Ei, você pensou? Olha aqui comigo que eu quero ser nessa cadeira. Estou 20 anos aqui nessa cadeira. Você ora? Sim ou não? Alguém mandou orar por um defunto, amado. Nunca tinha passado por isso. Cheguei no hospital, uma parte da obra, a pessoa pegou eu pelo braço, levou eu lá na laje, lá onde colocaram a pessoa, né? Tirou o lençol e falou, ora pelo meu parente para ele voltar, pastor. Eu falei, lascou. Aí eu olhei, Deus, seja feita a tua vontade, se é para voltar, volta, e se não é, né? E não voltou não. Aí a pessoa foi lá e orou de novo, né? Porque a fé do pastor não estava boa não, e orou de novo. Mas é o desespero da alma da pessoa, né? Angústia naquele momento, amém? Mas e se fosse você teria feito isso? Sim ou não? Diga assim, sim. Isso, esse sim saiu mascado, né? Gente, é sério, se você crê em Jesus, a sua fé vai ser colocada à prova. Eu creio que foi o Isaqueu que contou o testemunho, né? Na verdade é áudio, tá? Ele fala vídeo, mas é áudio que eu mando, né? Mas a primeira vez, não sei se faz muito tempo que ele me contou. Se for, aí você me ajuda. Parece que estava um cigarrinho, não sei se era na terra dele ou de outra pessoa. E a pessoa falou assim: tem que chamar alguém para benzer a terra. E tinha um crente que falou: não precisa não. Jesus resolve isso aqui, você quer ver? E ajoelhou no meio do passo e falou: Jesus, a partir desse instante está repreendida essa praga e desapareça. Foi assim mesmo? Foi isso mesmo? Se for, me corrija. Porque eu lembro tudo. E ó, e o Zaqueu descobriu que o Senhor é Deus, amém? Amém. Isso foi uma das formas que Deus usou para alcançar a vida dele. Outra forma foi porque tinha uma pessoa que ele conhecia e estava numa luta espiritual muito grande, de outra igreja. E eu comecei a me envolver lá, expulsar o demônio da pessoa, e alguém contou para ele: é um pastorzinho magrinho lá da Filadélfia. Ele, por curiosidade, veio aqui para saber quem que era o pastorzinho da Filadélfia, gostou de vocês e ficou aqui e se converteu, bem? Veio ele, a esposa, tudo bem, bem? Amém. Já olhei para um monte de povo dele lá no Espírito Santo, né? Pastor, ora! Tinha que estava em coma lá e botou oração, a mulher voltou. E é fé, né? Amém, irmão?
sua fé vai ser colocada à prova. Você pode se preparar para isso. Vai ser nos próximos dias, em nome de Jesus. Então hoje nosso tema é amor fraternal. Quinta-feira passada era casados e amor fraternal. Como nós já falamos dos casados, não vamos falar hoje, vamos falar só do amor fraternal. A Bíblia diz que sejam todos de igual ânimo. O que é isso, pastor? A mesma disposição. Amós 3,3 diz que como vão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Vocês sabem que muitos casamentos, não tem como falar de casamento, né? Não dá certo porque os dois não estão de comum acordo. Um está querendo ir para o Costa Max, outro está querendo ir para Presidente Médici, um pensa uma coisa, outro pensa outra, não tem consenso, amado. Se o casal não tem consenso, não tem resposta de Deus para aquelas vidas. Quando eles estão em acordo, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz que quando dois concordam a servir algo aqui na terra, o Senhor Deus que está no céu faz. Amém? Pega na mão da sua esposa, Senhor Deus, eu concordo com a minha esposa, com o meu marido, que seu, está bem ou não, né? Que tudo vai dar certo, nós vamos resolver a situação, em poucos dias não tem resolve, tem concordância, certo? Um dos motivos que você tem que observar, se você está orando muito tempo, se você é uma pessoa casada, é que talvez você não está concordando com o seu cônjuge. No seu coração tem algo que não está correto, não está batendo, e aí Deus não responde. Amém? Você está entendendo? A Bíblia diz que nós devemos ter a mesma disposição, devemos ser compadecidos, ter compaixão um dos outros. Gente, pensa que um povo que é difícil é o povo crente. A maioria dos crentes, dos cristãos, dos protestantes, evangélicos, eles não têm compaixão nem entre eles mesmos. São um povo implacável, um povo sem misericórdia, bom para julgar, mas poucos que estendem a mão para ajudar. Ele tem que vigiar para não se tornar esse tipo de gente, certo? Eu digo sempre que o diabo ele é mais justo do que muito crente, porque o diabo só toca na vida de alguém se tiver o quê? Legalidade, uma brecha, um pecado. Se não tiver, ele não pode tocar. 1 João 5,18 diz que nós somos de Deus, não andamos em pecado, e Jesus, que nasceu de Deus, nos guarda, que o diabo não nos toca. É isso mesmo? É isso. Então o diabo só toca alguém se tiver uma legalidade. E muitas vezes os crentes estão falando mal uns dos outros, sem saber se é o fato ou não. Então o diabo muitas vezes é mais justo do que os crentes. A Bíblia diz que o diabo crê e treme. Tudo bem? Talvez está faltando para entre nós a gente tremer diante de Deus e evitar de falar coisa mal. Se não tem prova, não fala. Você corre o risco de julgar aquela pessoa e ir para o inferno por causa disso, porque toda palavra que sair de nossa boca nós vamos prestar conta, certo? Amém? Ah, pastor, mas não vale nada, mas Deus não te autorizou a falar nem julgar aquela pessoa. Tudo bem? Você está aqui? A empatia está cada vez mais rara. Romanos 12,15 diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que... É isso mesmo. Ninguém quer se alegrar com ninguém, mas muito pelo contrário, tem um espírito de inveja muito grande enfiado dentro das igrejas. Se você chegar, eu não digo na nossa equipe, é muito batido nessa tecla aqui, que nós falamos muito sobre isso. Então, a possibilidade é de ser menos a chance. Mas tem lugares que você chegar e falar assim, fulano do céu, você acredita, rapaz, que eu descobri que eu tinha um avô rico, e ele deixou uma herança para mim, uma fazenda de todo tamanho, lá em Minas Gerais? Você pode olhar na cara de muita gente, crente, aleluia, glória a Deus, que não vai nem... E diz assim, pai, que bênção, meu irmão, estou feliz com você. Traz uns coisinhos e dá uns para mim também, nem para essa pessoa presta. É um perigo isso, mano, amém? As pessoas não se alegram com os que se alegram. Há uns anos atrás eu estava orando, sei lá quantos anos, 6 anos, 8, e a igreja estava naquele, né? E aí Deus falou assim para o meu coração, Fábio, eu quero que a igreja pague a faculdade para uma irmã da igreja. E eu fiquei feliz na hora. A igreja não tinha condições, mas Deus mandou, então ele ia mandar os meios, certo? E eu fiquei na felicidade tão grande, mano, é sério. E isso foi numa quarta, numa quinta ou numa sexta. Eu sei que no sábado tinha um lar com Cristo, né? Na casa dos irmãos, né? E eu com a língua coçando, sabe? Porque era meio besta, né? A gente vai contar os negócios, né? E eu com a língua coçando, falei, vou ter que contar, né? E aí eu disse, irmãos, Deus falou comigo, eu orando sexta-feira, na beira da cama lá, que é para a igreja pagar a faculdade para a irmã fulana, porque o Senhor assim disse. Eu pensei que os irmãos iam pular, ia jogar a cadeira para o alto, né? Se eu contar para você, fez mais ou menos a cara que você fez aí, agora que eu estou falando isso assim, ó. Mas se ficou um pouco pior, eu vou falar e quando eu falar, você vai baixar a cabeça e vai fazer assim de cabeça, tá bom? Amém? Vamos, só para você ter uma ideia aqui, certo? Amém? Amém, mano? Me ajuda aí, olha.
Irmãos, aleluia, estava orando ontem lá na beira da cama. Deus falou comigo, irmão. Deus falou assim: Fábio, eu quero que a igreja pague a faculdade para a irmãzinha fulana. Amém, irmãos? E gente, nós vamos pagar a faculdade para a irmã. Tá chegando? É mais ou menos desse jeito assim, ó. Aí eu fiquei assim, Eu falei, esse é o povo de Deus, né? Oh, aleluia! Ralabatei, solta aqui. Eu disse o pau no logo. As pessoas não se alegram que se alegram, mano. Se você tem alguém que se alegra do seu lado, quando você tem uma conquista, dá valor para essa pessoa. Às vezes o cônjuge sabota o outro, sabia? Amor, eu quero fazer a faculdade. A pessoa vai, um velho igual você, rapaz, fazer faculdade para quê? E também nós não estamos chorando com quem chora, não. Sabia disso? Às vezes morre o pai de um querido, graças a Deus não morreu ninguém esse ano da igreja. Também nós começamos, mas não vai morrer também não, né? E aí fala, gente, vai ter o funeral na casa do fulano, ou lá no funerário, dá uma passadinha lá, dá um abraço no irmão. Nós temos 200 e poucas pessoas nessa igreja. Vai, 20, 30 pessoas, irmão. O resto não está nem aí. Então ninguém está aí com a dor dos outros. Uma das coisas que nos destaca como cristãos é que nós temos empatia pela dor das pessoas. E temos misericórdia e compaixão também. Certo também? Porque aí o cara morre, ninguém vai lá, e daí os pais ficam tudo bravos. Essa ideia não presta, não. Cadê os irmãos? Mas aquele defunto miserável lá que tem pônei, nunca visitou ninguém, nunca foi enterro de ninguém, aí ninguém vai, o dele também. Aí o pastor tem que ir lá. Mas agora eu tenho o Toninho, eu posso mandar o Toninho também, porque eu também não vou. Amém? Tudo bem, amém? É uma reflexão para nós, amor. Cadê o nosso amor? O irmão pode cair aqui no pecado que foi, e eu vou estender a mão para ele, irmão, você pode levantar que Deus vai te perdoar em nome de Jesus. Amém. Esse tempo a pessoa não veio na ceia e eu fui atrás. Cheguei lá, a pessoa estava mamada na cachaça. Abracei. Eu fui pinguço também. Vamos orar aqui, amém? O mundo está precisando de amor e de empatia, de julgamento está cheio, certo, amém? Amém. Você está aqui ainda? Fala para a pessoa que está do seu lado com muita graça. Para de julgar as pessoas. Seu língua grande. Amém? Você falou com o Zaqueu? Você tem medo do Zaqueu, né? João 11:23. Quando Jesus viu as irmãs de Lázaro chorando, ele fez o quê? Povo fraco. Foi isso? Jesus chorou também. 2 vezes na Bíblia ele chorou. Uma das vezes foi quando tinha dor do luto. Jesus ele tinha empatia pela dor das pessoas. Amigos verdadeiros, diz também no texto que nós lemos. Por que a Bíblia diz sejam amigos verdadeiros? Porque existem os falsos. Tem amigo seu que você pensa que é verdadeiro e é falso. Se um dia ele precisar de vocês, não puder estender a mão para ele, ele vira as costas para você e nunca mais vai olhar na sua cara. É um amigo falso. Porque o amigo verdadeiro é o quê? Se você pode ajudar, né? Mas se não pode ajudar, você vai fazer o quê? Sim ou não? Todo amigo falso te sabota com palavras, fala o que não deve na frente de outras pessoas. Quando você está perto, não é sensível ao que é importante para você ou te causa dor que vai te levar para caminhos errados. Ou que te causa dor. E essa pessoa vai te levar para caminhos errados e para longe das coisas de Deus. Você tem que tomar cuidado com aquele amigo seu quando você vai contar algo para ele. É só você ficar bem atento. Você vai falar algo e ele não te escuta, ele não tem paciência para te escutar. Ele quer falar de si, dele, mas não tem paciência para escutar. Esse é um amigo falso que está perto de você. Porque se você é importante para mim, eu devo, no mínimo, por educação, dizer: fala, meu amigo, fala que eu te escuto. Não sei se eu vou concordar, mas eu vou te escutar. Sim ou não? E você tem que tomar cuidado com um amigo que te ferrou também na frente dos outros. Tem amigo que é assim, né? Zoeiro, né? Gente, toda criança zoeira, ferroadora, tem um pai e uma mãe que são ferroadores. Toda criança que faz bullying, ele aprendeu dentro de casa com a peste do pai e da mãe dele. Nunca que uma criança chega na escola e vai fazer bullying porque o outro é branquinho demais, é moreninho demais, porque é gordinho, é magrinho, porque é bonitinho ou feio. Nunca vai fazer se em casa ele foi corrigido. Mas se ele não foi, e ele aprendeu com o pai e com a mãe, ele faz. Todo monstrinho é filho do monstrão. Amém? Amém, mano? Tudo bem? Posso continuar? Ai, meu Deus, não sei o que eu ia fazer aqui. Não, você vê aqui, porque nós vamos tratar você bem. Tudo bem?
Outra coisa, se você não pode trazer o seu amigo para Jesus, sai de perto dele. Ah, pastor, eu vou lá no bar chamar o meu amigo para mim. Se você é um cara que foi bom, eu que tenho problema com isso, você vai ficar lá. Ah, pastor, eu vou lá na zona chamar, não sei quem, a minha amiga para mim. Se você for da zona, você fica lá com ela. Sim ou não? Amém? Então, Paulo nos ensina, Pedro nos ensina a sermos amigos verdadeiros. E diz para sermos misericordiosos. Lucas 6:36, Jesus disse: sede misericordiosos. Como está lá? Porque eu não sei também tudo bom, não. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Imagine se Deus fosse nos tratar da mesma forma como nós tratamos as pessoas, fosse olhar com o mesmo olho que nós olhamos as pessoas, com a mesma paciência, com a mesma compaixão que nós olhamos para as pessoas, todos nós, inclusive, eu estava tudo morto, não. Ser misericordioso, como misericordioso é vosso Pai. Por exemplo, quantas vezes que eu errei desde quando eu aceitei a minha vida, entreguei minha vida a Jesus há 30 e tantos anos atrás? Muitas vezes, centenas de vezes, e Jesus me perdoou todas elas. Eu estou falando eu para não falar de você. E a gente é implacável com as pessoas, irmão. Eu tenho pavor de crente assim. Oh, pastor, você viu que a irmã não vi, não, irmão. Você está olhando por ela? Não, então fica quieto, pelo amor de Deus. Fecha essa boca grande sua. Tudo bem? Pedro também diz para sermos humildes. O que é humilde, você sabe? Humilde vem de humus. Humus vem de terra. Humilde é aquilo que vem do pó. Jesus disse lá em Mateus 11:28, vive ali, está descansado, nem sobrecarregado, no 29, e aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Amém? Tem muita gente cansada no mundo, mas não é porque está trabalhando muito. Talvez alguém trabalhou mais do que algum tempo da vida, é porque não tem humildade. A soberba traz fardo em cima das pessoas. Pedro diz na 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, e ele a seu tempo vos exaltará. Tem um tempo oportuno para Deus exaltar quem é humilde, irmão. O que é ser humilde? Não é você ser um boca aberta, não, sem personalidade. É você sabe que você tem força física, muitas vezes, para matar o cara com um soco só. E as mulheres é para arrancar o cabelo outro com um puxão só, né? Porque a mulher não é soco, puxão do cabelo, né? Gente, briga de mulher é feio demais, vocês viram? Uma pega assim, vai para a outra, gente, eu tenho o cabelo tão sensível que eu fico com dor só de ver aquele trem, sabe? É sério. Mulher briga assim. Mas o que é? Humilde é você ter uma força tremenda sob controle. Você tem poder para matar a pessoa com muito soco. E você diz: por amor a Jesus, eu vou engolir esse abacaxi, essa humilhação, e vou para casa sem brigar com essa pessoa. É humildade, certo? Se nós tivéssemos isso, muita gente não morria no trânsito, na briga. O doido aquele brigando, rapaz, eu não estou querendo, não. Ele estava brava comigo e falei: não vou discutir com vocês. E as costas e fui lá para o quarto. Né? Você faz isso com a sua esposa ou você grita com ela? Aí ela mais forte que você e prega a mão no você, né? E das mulheres é bruta, das mulheres é forte pra caramba, né? Gente, o mundo diz que quando não quer, dois não. A Bíblia diz que você fugir da aparência do mal. Se a esposa está nervoso, deixa deixa aquele irmão quieto um canto, né? Fica aí, bebê, né? Às vezes eu chegava no trabalho, mano, nervoso, trabalhando o dia inteiro no sol, mas bom tinha me picado, sabe? Eu tinha caído da escada e chegava em casa soltando fumaça pelas ventas. Se a mulher viesse falar comigo, eu brigava com ela. Mas ela aprendeu, né? Deixava o cara lá, né? Aí relaxava, tomava um banho, um chimarrão, ia orar lá 1 hora, 2 horas, depois ficava voltava calminho, certo? Certo também? Tem as mulheres sonsas, sem noção. O cara chega nervoso, preocupado com o trabalho, não sei o que, com as contas, e a mulher: o que você tem? Ô demônio! Você sabe? Vai dar o que isso? Hã? Vai dar briga, não vai? Sim ou não? Hã? Chega, faz um copão de suco de maracujá com o esposo. Ô meu irmão, toma um suquinho aqui que você quer, né? Deixa ele lá. Depois você conversa com ele. Depois que a mulher aprendeu isso, nós não estamos mais brigando depois que eu chegar para você isso. Você pensa que é o dia inteiro no sol, passando raiva, em cima de forra, andando igual um rato em cima para lá e para cá, com a risco de cair de ponta cabeça e morrer, né? Você chega estressado em casa, e você quer que a sua mulher fique falando para você: o gás está quase acabando, viu? A conta de luz venceu, acho que amanhã você vai cortar, né? A gente entendesse? Mulher, calma aí, deixa eu chegar em casa primeiro, eu nem chegar, a minha alma ia entrar no serviço. Deixa eu chegar no serviço primeiro e depois na conversa. Certo também? Estava contando aqui para a igreja, aqui, quando você estava lá. Eu podia economizar, que estava lá vermelha, parecendo o meu corpo bicho, né?
Eu falei, fica aí. Passei pelo filho assim, isso aqui não é covardia minha, tá? Eu estou me evitando pecar, viu? Fui lá para o quarto, fiquei lá quietinho, deixei o meu bicho aquietar, né? Amém? A gente aprendendo isso conforme você vai ficando velho. Ou deveria. Certo, amém? Amém. Tudo bem? Posso continuar? Posso continuar, amados? Amém. Então seja humilde, humildade. Aprenda com Jesus, amado. Muitas coisas não dão certo por arrogância nossa. Você que está no segundo, terceiro casamento, aí, se tem alguém aqui, você pode ver, teve muita falta de humildade. E muita coisa que poderia ser, né, vista de forma diferente. 8. O que os filhos de Deus não podem fazer? Eles não podem, mas pagar mal com mal. Mateus 5, versículo 44 diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Mateus 5, 44. Eu vou vos dizer, amai vossos inimigos. A gente não é nem os de casa. E Jesus mandou amar os inimigos. Os crentes não conseguem amar nem os de casa. Você vê como que eu tenho aqui? Amai vossos inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Imagina? Você tem uma mulher dura e está querendo tomar o seu marido. É inimigo seu, sim? Vou tomar esse marido seu, vou te matar de verdade. Nem que você vai como eu vou te matar. Aí Deus manda o quê? Vai lá e arrebenta ela no pau. É isso? Ama essa mulher. Olha por ela. Deus abre os olhos daquela pessoa, porque essa, né, a pessoa que destrói famílias, não tem Deus, não tem alegria. Senhor, converte o coração. Aí alguém encrenca com você na rua, discute no trânsito e começa a te perseguir para querer te matar. Jesus manda fazer o quê? Orar por ele. Amém? Tudo bem? Eu acho bom o governo não dar muita facilidade para comprar arma mais. Porque se desse um cara igual eu, que precisa ainda de buscar mais de Deus ainda, acho que eu teria feito umas porcarias lá. Então, assim, as dificuldades que o governo cria, para mim, é bom. Né? O Bolsa Revólver, né? Ia ser um problema, porque eu não ia querer não, né? Imagina, tem o Bolsa Família, o Bolsa Gasolina, quando diante do Bolsa Revólver, né? Ia ser um problema. Porque eu me conheço e sei que a minha natureza não é boa. Talvez você pense que é sua boa, mas você está enganado. Você é terrível. Você é um monstrão por dentro dessa casca bonita, e você é um monstrão de todo tamanho. Tudo bem, amém? Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Certo, amém? Certa vez, isso é um fato real, tá? O empresário usou isso na igreja. Tinha uma empresa e o irmão descobriu que o outro estava metendo a mão. E ele ficou muito chateado. Foi conversar com o pastor, falou assim: pastor, a minha vontade de meter a bala na Caicos Gramado. Ele estava quebrado. Eu trouxe ele para a minha empresa, eu levantei aquele homem, pastor. O que ele tem hoje foi porque eu ajudei ele. E está me roubando, pastor. E o pastor falou assim: mas o que você vai fazer? Vou meter na justiça, meter na cadeia. Não faz isso não, meu irmão. Como não, pastor? A justiça está do meu lado. Não faz isso não. Separa a sociedade, não tem como continuar com um ladrão, né? Mas separa a sociedade. Aí eles entraram na porta, separaram a sociedade da empresa. E levou um tanto ainda do irmão. E aí, só que assim, a pessoa faz bem errada, mas ele nunca prospera. Ele pega aqui e some aqui, né? E aí ele ia mudar para outro estado, mas demorou alguns meses. E naqueles meses o dinheiro dele sumiu tudo. E aí não tinha dinheiro nem para pagar a mudança. E Deus falou assim para o irmão que tinha sido roubado: vai lá e paga a mudança e ainda dá mais um tanto para ele, para fazer esse dinheiro de viagem. Ele falou: ô fulano, Deus mandou eu pagar o caminhão e dar um tanto para você, para esse dinheiro de viagem. Eu falei: ai meu Deus do céu, eu não mereço esse mereço. Não, mas Deus mandou ele vir cá. Aí pediu perdão lá quando soube o que tinha feito. Você faria isso, amado? Porque senão você não é crente, não. Você me perdoou. Se você não é capaz de engolir uma bucha da sua mulher, do seu marido de vez em quando, você não é crente. Dá raiva mesmo, dá vontade de rasgar no meio. Mas se você não tem essa capacidade, você provavelmente precisa de conversão. E de Paraná tinha um Sérgio, ele era da Polícia Civil. Ele alugou a casa para o povo não pagava aluguel, quebrou a casa dele tudo. E ele começou a bater de frente com ele. E ele ficou tão nervoso, ele foi lá para a igreja e falou: pastor, eu vou vou enfiar bala na cara daquele povo lá. Eu sou polícia, mas eu sou homem também. Porque eu sou crente, eles estão aproveitando de mim. E o pastor, muito simples, não, filho, não faz isso não. Você entrou na justiça? Entrei, pastor. Mas vai demorar mais tempo que o povo sair de lá. Mas a justiça vai chegar a casa, vai, não sei quando, mas vai. E quebrar minha casa tudo, pastor. Não tem problema. Faz o seguinte: eu vou orar por você vai perdoar o povo,
e vai deixar Deus cuidar da situação. Você não vai fazer mais nada a partir de agora. Pode, pastor. Aí eu olhou pelo Sérgio, e o Sérgio perdoou o povo lá, né? E 3 meses depois o Sérgio foi para Portugal, foi transferido para lá. E Deus prosperou tanto o Sérgio, e eu sei que não é malandragem, que não é traficagem, que não é pó, que não é, né? Porque a gente conhece um homem que era crente. E Deus prosperou tanto aquele mulher, e a esposa também, que tinha um emprego. Dizem que a casa do Sérgio em Porto Velho hoje, ele continuou com a dele de Paraná, a casa em Porto Velho, isso não é qualquer magnata que tem a casa que o Sérgio tem. Às vezes estão brigando por coisa tão pequena, e Deus tem coisas tão grandes para chegar na nossa mão. Tudo bem? Diz para não injuriar quem te injuria. O que é injúria, pastor? Infâmia, desonra, palavras injuriosas e insultantes. Isso são injúrias. Mas como que as pessoas têm prazer de falar de igreja e pastor? Ah, mas pastor ladrão, o que você vai falar da igreja de um pastor ladrão? Você é ladrão igual ele. Gente, eu não ficaria na igreja do pastor, é adulto, é ladrão, não sei o que. Eu não ficaria. Aí a pessoa fica falando mal. É porque é sem caráter igual aquela pessoa. Aí a pessoa fala dos crentes tudo, bota todos os pastores no mesmo pacote, sabe? Ninguém vale nada. Eu disse para um esse dia, falei, rapaz, os católicos têm mais valor do que muito crente. Nunca vi um católico falando do padre, que o padre não quer caminhonete, que o padre não paga aluguel, que o padre não sei o que. Nunca vi. Você estudou alguma vez? Eu nunca escutei nada. Aí vem para a igreja de crente, vem melhorar, fica uma porcaria pior ainda. Fala mal de todo mundo, fala mal, vai cuidar da sua vida, irmão, em nome de Jesus. Certo, amém? Amém? Ou então volta para lá, porque pelo menos lá você não fala mal de ninguém. E agora ser crente e falar mal dos outros. Isso é vergonhoso. Aí Deus me abençoou por quê? Por causa do tamanho da língua, amado. Quando eu aprendi a controlar isso aqui, as coisas começaram a fluir na minha vida, porque o bichinho que também era fofoqueirinho, tá? Irmão, pastor, nem te conta. Eu vai ter que fazer visita por causa disso, né? Pastor, nem te conta, nós recortar. Conta. Lucas 6, 28 e 31. Se puder colocar aqui. Lucas 6, 28 e 31. Bendizei os que vos maldizem. Fale bem de quem fala mal de você. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também. Se alguém bater na minha cara, vai bater na outra, porque eu vou correr, tá, gente? Então, o falar bem dos outros é muito importante. Na guerra civil lá nos Estados Unidos, que aconteceu de 1861 a 1865, foi a pior guerra que teve. Morreu mais americano naquela guerra do que nas guerras fora, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Você sabe que o estado do norte se separou do sul. O sul era escravagista, né? E o norte não. O sul era presidido por Abraham Lincoln e o sul por Jefferson, alguma coisa lá, que eu não lembro o nome dele. E aí nessa guerra morreu muita gente. Tem um filme lá do Mel Gibson, né? Guerra Civil Americana. Mas diz que no dia, lá na reunião no palácio, com o presidente, que o tal do general Lee, isso é história, tá? Aí chegou o presidente e falou assim: ô general Lee, o que o senhor tem para me falar do coronel Smith? E aí o general falou assim: presidente, o coronel Smith é um homem excelente, estrategista, um homem valente em batalha. Presidente, se eu caçasse alguém para passar todo o meu exército, eu confiaria nesse coronel, porque ele é bom de combate, ele é um cara valente. Aí alguém puxou o general pelo braço assim, puxou pro canto: general, você é doido. O que foi, homem? Esse coronel fica falando mal do senhor o tempo inteiro, queima o senhor o tempo inteiro com o presidente aqui, e o senhor vem falar bem dele, isso é doido. E ele disse que o general olhou para aquele e disse: meu cara, o presidente me perguntou o que eu penso dele, e não o que ele pensa de mim. Aleluia? Pegou a senha aí? Amém. Mas se funcionou lá atrás, ela funciona hoje também, se a gente aprender esses princípios, certo? Amém? Amém. Olha para a pessoa que está do seu lado, com muita unção de Deus, que Deus te dê, fala assim: pare de falar mal dos outros, fala bem dos outros, fala bem da sogra, da nora. Amém. O Tim falou mal da sogra também. Eu também falo, mas Deus os perdoa, tá? Romanos 12,14.
Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Tem crente feiticeiro, ele joga praga. Tem pastor feiticeiro, desgramado, você vai voltar recebendo aqui para a igreja. Tem mesmo quando vai sair para a igreja, o pastor não dá bênção não, e dá a praga no nome do crente. Você vai voltar com as pernas quebradas. Eu não faço isso não, mas pode ficar tranquilo. Se você quiser ir embora, eu te abençoo a tua vida. Se você foi bonzinho, dou uma carta, né, legal para você, falando bem de você. Se for ruim, eu não vou falar bem não, mano, né? O cara fez raiva a vida inteira, agora que a carta que eu falando é ruim, hein? Fala, pastor, fica de olho nesse aí, que o bicho é praga. Essas pessoas que obedecem às orientações de Pedro, receberam bênção por herança. O que é isso? Isso é vida eterna, certo também? A bênção por herança nossa é a vida eterna. 1 Pedro 1, 4 e 5. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Coloca aqui, por favor. Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, e sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Amém? Quem obedece a Deus tem herança, tem a vida eterna. Amém. Versículo 10. O que fazer? Vamos para a parte 2 aqui. Refrear a língua do mal, não fazer fofoca e não ouvir fofoca. Só tem fofoqueiro porque tem quem escuta, certo? Gente, é tão triste quando alguém chega para mim, pastor, aquela pessoa lá da sua igreja trabalha lá na empresa comigo, e lá ninguém gosta dela, porque o maior fofoqueiro do mundo é aquela pessoa. Irmão, não posso fazer nada. Eu falo com ele na igreja que muito pastor não tem coragem de falar, com medo de perder mesmo, gente. Eu falo trem aqui que eu depois fico preocupado em casa. Meu Deus do céu, de novo tem que falar sobre esse negócio. Aí a pessoa não bota nada em prática, continua fofocando, e vai se lascar para lá, porque ensinar a gente ensina. Tudo bem? Amém? Não falar mal das pessoas e ter uma vida com dias felizes. Pessoas infelizes usam a língua para o mal, são maledicentes. Toda pessoa fofoqueira, você pode ver, é um frustrado, é uma pessoa infeliz. Uma pessoa feliz não tem tempo para falar mal da vida de ninguém, certo? Estou feliz, está dando certo no meu casamento, na minha família, os negócios estão indo de vento e poupa. Essa pessoa vai falar mal? Chega para o mascado para você ver. Ele fala mal de todo mundo. Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12, Tiago fala também da maledicência. Tiago 4, 11. E Deus vem aqui na igreja, fica bravo, como você nem imagina, viu? E Deus não vem também, mas irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga a seu irmão, fala mal da lei, ou julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Gente, isso foi para crente, não foi para ímpio, para noiado, não, foi para crente. Tiago escreveu para crente e Pedro também escreveu para crente. Não falar dolosamente, o que é isso? Com engano. Tem crente que fala de forma enganosa, mano. Ele fala um trem, mas não é aquilo. Eu tinha um pastor que cheira malandro. Ele falava um negócio e ia checar, tudo diferente, caía em contradição. Pastor, você falou que falou tudo. Mas vamos lá, Efésios 4, 29, fala da fala também. Efésios 4, 29 diz assim: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é torpe, você sabe? Torpe vem do grego o mesmo que peixe podre. Você notou que tem gente quando chega na tua casa, num lugar, e abre a boca zero no ambiente inteiro? Meu Deus do céu, estava bem aqui. Foi só Chiquinha, não tem na Chiquinha não, né? Foi só Chiquinha vir aqui e o trem ficou ruim. Por quê? Uma palavra torpe foi liberada dentro da tua casa. Abriu um portal do inferno dentro do teu lar por causa daquela boca. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amém? Provérbios 12, 22 também fala da fala, da boca, da língua. Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Lábios enganosos aqui, tá? Mas os que agem fielmente são seu prazer. Lábios fiéis são prazer de Deus, certo? Amém? Uma vez eu fui orar para uma mulher aqui. Gente, não tem nada contra, quer que você entenda isso. Nada contra cabelo, se a pessoa usa brinco ou não, se a pessoa usa saia ou não, isso não é nada. Eu respeito todo mundo. Isso aí, se a pessoa usa, é porque gosta. Eu não concordo a pessoa usar, dizer que aquilo vai salvar a pessoa, que é o sangue de Cristo que salva nós. Amém?
Mas veio uma mulher aqui de um outro lugar, de outra igreja, bem vestida, vestidão, até um vestido vermelho, né? Eu acho que o vestido vermelho está mais assim para quem tem problema com sensualidade, roupa vermelha, cabelo vermelho, é mais gente sensual, né? Que tem problema com sensualidade. E aí eu fui olhar pela mulher, cabelão, até bonito o cabelo, tem uns cabelos que se crescer fica feio, né? O meu, se fosse mulher, era uma bucha desse tamanho, né? Mas aí eu fui olhar pela mulher, ela é como endemoniada. E aí repreendemos a entidade, ela levantou meio sons assim, negócio, ficou do seu, pastor. Foi o capeta que estava aí, irmão. O quê? Pastor, eu estou 18 anos na igreja e tal, e lá nunca manifestou. Foi porque eles não cutucam a onça, irmão. E aqui eu cutuquei, falei, o que está aí vai sair. E saiu. Mas por que, pastor, que eu tenho que estar em mim? Porque ele falou, eu não estou acreditando, bicho é mentiroso. Que a irmã tem uma língua muito grande, que a irmã fala dos outros. Gente, todo fofoqueiro tem um demônio na vida dele. Você pode ver que essa pessoa não prospera. Ela até parece que vai, mas depois já está vindo, já, né? Pode vigiar o tamanho da língua. Se corrigir a língua, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a vida daquela pessoa. Versículo 11. Aparte-se do mal, qualquer mal, mano. Se tem qualquer pessoa que faz o mal perto de você, sai de perto dela. Ah, pastor, eu tenho um amigo ali que ele é traficante. Sai de perto desse demônio. Tem um ali que usa crack. Sai de perto dele. Tem um ali, pastor, que é adulto. Ele é uma amiga minha. Eu não sou não, mas ela sai de perto dela. Qualquer mal, querido. Amém? Aqui orienta, passe do mal. Qualquer mal, não é um malzinho ou mauzão, qualquer mal, sai de perto dessa pessoa. Todo adulto gosta de estar perto de outro adulto, não. Ah, eu tenho um amigo ali, eu não tenho nada contra, mas ele é gay. O povo vai falar que você é gay também. Aí você anda na motoca agarrado aí, né? A gente não deve tratar as pessoas de forma de não. Eu oro por muitas pessoas assim, eu amo essas pessoas. Tem uns que choram aqui abraçado comigo, tem mulher, porque não tiveram amor de pai, né? Mas eu não me envolvo, não. Certo, amém? É que até o pastor no meio dos gays lá, o que eu vou falar? Vai falar não, porque eu não vou não. A partir do mal, qualquer mal, sai de perto dessa pessoa. 1 Tessalonicenses 5, 22, fugir de quê? Da país do mal. Quando eu fugi ontem foi antes, pastor? Eu fugi da país do mal, mano. E ele estava nervoso. Falei, rapaz, se eu for discutir com ela, eu vou pregar a botina dela. Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou ter que pedir perdão para ela e chegar diante da igreja, agredir minha mulher, sem me perguntar. Eu falei, não, já pensei em tudo isso, eu não vou fazer isso não. Ó, fui pro quarto, fiquei quietinho lá, mexendo no celular, tranquei a porta do quarto, foi lá e bateu, eu abri, né? Amém? Eu quero que você entenda, amado, que depende da gente fazer o trem ficar maior ou fazer o trem apagar, certo? Deus nos chamou para apagar incêndio. Tudo bem? Você também? A Bíblia diz: pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Certo, amém? Romanos 12, 18 diz: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Tem crente que caça encrenca o tempo inteiro. Como não acha em casa, ele vai caçar fora. A Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. Ah, mas a pessoa quer brigar, mas você não quer. O vizinho quer brigar, mas você não quer. O motoqueiro passou e relou no seu retrovisor e está querendo brigar. O cara levou o chifre da mulher lá, está doido para matar alguém. Aí ele vai e passa lá, quebra o seu retrovisor por causa de R$200 talvez, vai perder a vida. Sim ou não? Do que depender, você tenha paz com todas as pessoas. Se você tem treta com sogra, você vai para o quinto dos infernos junto com a sogra. Se você tem treta com a nora, vai junto com ela, mãozinha dada com Satanás. Cristão não pode ter treta, mal. Nós temos que resolver a nossa vida. Vai lá e pede perdão. Não consigo, então você vai para o inferno. Não sirva a Deus não, porque você vai perder tempo. Não quer resolver a vida? Não sirva a Deus, porque vai perder tempo. Crente não pode ter treta, amado, com família, com amigo, com pai, com nada, nem com colega de trabalho. Chega lá, pega o colega amanhã na empresa, falando, vem aqui. Tem um ano que a gente não se fala para isso, para te pedir. Às vezes a culpa nem é sua, querido. Mas você é de Deus, você vai lá e faz isso, amém? Eu fiquei 6 meses de cara fechada com a minha irmã, antes de se falar. Meu pai passou na casa das minhas 3 irmãs e ninguém quer cuidar de velho. Se você tem filhos, se você não educou eles não vão cuidar de você. E nós devemos ensinar. Ou se eu abençoar, eu estou cuidando de você agora, quando eu ficar velho, você vai cuidar de mim, senão vai haver uma praga no você, viu?
Gente, aí passou a casa das 3 irmãs, ninguém foi, porque assim, a gente começa a empurrar, não está veterinário, aí já vai para casa do outro, não está veterinário. Gente, tem os filhos endemoniados, gente, sabe? Aí vai até achar um besta da família, não, vai para cá que eu cuido, né? Glória a Deus pelos bestas que existem ainda, amado, amém? Senão você vai estar tudo lascado. Aí eu parei para aqui em São Miguel, 2 anos que a gente cuidou dele, eu tenho que ver, aí começou a vir um povo de Paraná para cá, e vai estar bom sinal, não sei o que, esse ar está gelando um pouco, falei, sabe a coisa? Pega o pai, leva de volta lá para sua casa, e cuida dele lá, mas você sabe que ele é tão bem assim, né? Aí, ó, trombona, né? Foi embora, me bloqueou no zap, não sei se bloqueou ou não, 6 vezes sem falar, e o pastor que prega, tem que andar, tem que perdoar, aleluia. Por que Deus tratou comigo? Mas não é esse hipócrita, rapaz. Você está com problema lá com seu parente, você está pregando aí. Eu falei, mas vem na minha casa me afrontar, Senhor, não quer saber. Você está com problema? Você tem que resolver isso? Aí o que eu fiz? Passou um peroba na cara. E daí não parou não. Resolver a situação. Você está disposto a fazer isso? Não, então você não presta para entrar no céu. Você desiste. Tudo bem? Posso continuar? Eu morro no braço a torcer. Não precisa não, porque lá no inferno já vai te torcer bastante lá. A perna, o braço, o calcanhar, dentro do pescoço. Pode ficar tranquilo. Posso continuar aqui? Versículo 12. Quem for justo terá os olhos do Senhor sobre ele, para ser cuidado por Deus. Você só consegue repousar perto de quem é confiável. Amém? Muitos cristãos, Deus não confia neles, não. Eles não são confiáveis, amado. E muitos cônjuges também não confiam no outro. Dormem com o olho fechado e o outro aberto, hein? Você só consegue descansar, relaxar ao lado de alguém que você confia. Sim ou não? Salmos 37, 23, que eu não sei o que está lá, mas eu vou ler aqui agora. Salmos 37, 23. Deve ser algo bom. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Tem prazer. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É promessa de Deus, amém? E os ouvidos do Senhor estão abertos às súplicas do justo, amado. No Salmos, no Isaías 58, versículo 6 ao 11, fala qual que é o jejum que Deus escreve em você. Tem gente que está passando fome, sabia? Ele não está jejuando, não. Mas eu jejum e Deus não me ouve, por quê? Porque você está passando fome. 58, versículo 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Qual que é o jejum que Deus quer que eu e você faça? 2 pontos. Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livre os oprimidos e despedaços todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Então, quando o cristão faz isso, romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então clamarás, o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Sentirás no meio de ti o jugo, e o dedo que ameaça, e o falar injurioso. Fofoqueiro de novo. Muita gente passando fome, irmão. Deus me abençoe, Deus não vai, por quê? Porque ele busca Deus de fato, mas as obras dele não dizem respeito. Isaías 59, 1 e 2 diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa escutar. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o surdo seu ouvido para que não poder ouvir. Tem um probleminha que impede Deus de ouvir o cristão. 2. Mas as vossas iniquidades, vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Amém? Essa é a vida de muito crente. Ele ora, e Deus não responde ele. Diz Deus, por que Deus? Eu estou jejuando, estou pagando preço, estou subindo e descendo um monte. Eu estou dando cesta, eu estou dando dízimo dobrado, por que você não obedece? Deus diz, porque você está fazendo tudo errado. Tudo bem? Não é errado em fazer as coisas, mas a vida que nós levamos não tem agradado a Deus. Versículo 13 e 14, não tenha medo de ser bom e fazer aquilo que agrada a Deus. 1 João 2,17 diz que olha, o mundo passa, vem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Certo, amém? Não ter medo de fazer aquilo que é certo, não.
Nós estamos num mundo tão louco que aquilo que é certo ficou errado, aquilo que é errado dizem que ficou certo. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, você tem que ter um posicionamento em Cristo Jesus. Tem um padre que está sendo processado porque disse que homem tem que casar com mulher, e mulher com homem, está sendo processado. Então, para você ver como que está o nível das coisas. Se você é uma pessoa de Deus de fato verdade, você vai passar por terreno, por causa da sua fé. Certo? Amém? Versículo 14. Se tens que sofrer, seja por causa de tua fé em Jesus. Se acontecer isso com você, a Bíblia te chama de bem-aventurado, de feliz, e diz para você não ter medo. Amém? Quem escreveu isso foi quem? Pedro. Por quê? Pedro tinha experiência com Deus. Atos 12, versículo 6 a 8, fala que estava preso para ser morto no outro dia. E o anjo entrou na prisão e livrou ele da cadeia. E Pedro tinha experiência com Deus. Ele sabia, se confiasse em Deus, que Deus não ia deixar nada acontecer. Amém? E se acontecer, pastor? João Batista, a cabeça perdeu e está no céu com Jesus. Certo? Amém? Então, não tenha medo de ser uma pessoa de Deus. 1 Pedro 4,14 diz assim, 1 Pedro 4,14: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Um dos sinais de alguém que serve a Deus de fato e de verdade é que ele é rejeitado em muitos lugares. Não sofra, porém, agora você não pode sofrer por ser uma pessoa desonesta. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. O que é negócio de outro? Você sabe? A vida dos outros. Aqui diz para você não pode sofrer as consequências por se intrometer na vida dos outros. Você tem filho que casou? Deixa para lá. A não ser que precise de você. Tá? Se tiver alguém maltratando alguém, você não vai deixar. Eu tenho uma filha casada, mas em nome de Jesus, que eu nunca veio ter a notícia dessa. Mas muitos pais lá estão se intrometendo na vida dos filhos casados. O cara casa com a mulher e fica perguntando para a mamãe se tem que fazer isso ou aquilo. A mulher casou, mas não sai da casa dos pais com fofoca, muitas vezes falando mal do marido na casa dos pais. Aí os pais pegam birra do genro. Por quê? Porque a filha fofoqueira fica dando problema dela, da intimidade dela para os pais. Qual que é o pai que gosta de escutar um trem desse? Aí quando teu filho for fazer fofoca, mas quem que escolheu a Judite? Quem que escolheu o Tião? Quem foi? Pai, mas foi eu, então vai orar. Amém? Não orou antes, agora ora. Sim ou não? Deixa, é sério. Não se meta na vida das pessoas. Cuida da sua vida. Se você cuidar da sua vida, já vai dar de bom tamanho. Amém? Tem gente que não dá conta nem da vida dele, está se intrometendo na vida dos outros. Deve para todo mundo, tem problema com os parentes, tudo, com os vizinhos, e está se intrometendo na vida dos outros. Gente, se eu cuidar da minha vida, já está de bom tamanho. Certo? Amém? E eu vou ter propriedade para esses planos. Você que ajuda? Quando a gente, né? Então não se intrometa nos negócios, na vida de ninguém, amado. Vamos cuidar da nossa vida, certo? Amém? Versículo 15: santificai a Cristo em vosso coração. Por que, pastor, no coração? Porque nosso coração é ruim, amado. Por isso que Pedro, santificai a Cristo no vosso coração. Lá em Mateus 15:19 diz que o teu coração, o meu, é ruim pra caramba. Só tem porcaria dentro. Está amarrado, não está amarrado nada. Não, amado, é nós. Porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falta de testemunho e blasfêmias. Está no coração do ser humano. Por isso que Pedro, santificai a Cristo em vosso coração. O coração também pode ser nossa mente. O coração é só um músculo conversando. Tudo acontece aqui. Tem cristão da mente podre, amado. É uma mente imunda o tempo inteiro. E a única forma de mudar a nossa mente é pela palavra de Deus. Romanos 12, versículo 1 e 2 diz que é pela transformação da nossa mente com a palavra de Deus. Pastor, tem tanta sacanagem na cabeça, porque você não lê Bíblia. Por isso, se você lê Bíblia, vai chegar um tempo que essas informações vai tomar o lugar daquelas outras. Sim ou não? Amém, amados? Você está aqui? E você, além de Cristo ser santificado no teu coração, você está sempre pronto para anunciar a qualquer pessoa a salvação em Cristo, que é a nossa esperança de vida eterna. Qualquer pessoa, um advogado, um juiz, um doutor, sei lá quem for, um mendigo ali na rua, questionar você tem que ter argumento e conhecimento para poder dizer assim: a minha esperança é essa, e é assim, 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 assim. Amém? Você tem esse argumento?
Tem música do Luciana, na verdade, né? Se eu te chamar aqui e te dar um microfone para você e falar assim para você: olha, eu estou interessado em Jesus que você serve aí, ó. Eu tenho percebido que Jesus é bom na sua vida. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Você consegue falar para mim em um minuto aqui? Sim ou não? Sim ou não, mano? Se você não tem condições, você precisa nascer de novo. Você não é um crente aí do jeito que Deus quer que seja. Diz que nós devemos ter sempre argumento para dizer para as pessoas o porquê que nós somos judeus, por que nós entregamos a nossa vida para Jesus. Amém? Amém. Tem crente que não é Bíblia, amado. Um satanás de um povo endemoniado, preguiçoso dos infernos, que não é Bíblia. Deixa aberto, Salmo 91 lá na estante, isso não vale nada não. O capeta dá risada, que tem empoeirado, amarelo lá, para que expulsa o demônio, deixa a Bíblia aberta. Tem que ler Bíblia, mano. Sai da rede social, sai da TV, sai da fofoca e vai ler Bíblia do Senhor, esse mesmo mundo da sua vida. Sim ou não? Repito, amado, se Jesus vier hoje, a maioria das pessoas que estão na igreja, se subir vai ser o dízimo, porque o povo de Deus não está nem aí, escuta, não pratica, não lê Bíblia, né? Só se Deus fosse muito sem noção, e Deus não é, amém? Então, Mateus capítulo 28, versículo 19, diz que nós devemos falar do amor de Deus para todos. 28, 19. E não adianta você falar que não, porque o cara não lê Bíblia. Depois de falar aqui, fica nervoso na hora, chateada, mas não lê Bíblia, aí não adianta nada. Tem que ficar chateado, chega lá e meter a cara na Bíblia. Sim ou não? Vou ler essa Bíblia 3 vezes esse ano. Oh, glória a Deus, que benção, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra, e portanto fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando. Como que eu vou ensinar se não sei nem para mim? Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para aquele que está capacitado a ensinar a palavra, Deus está com ele até o final do mundo. Pedro diz: mas por que você foi salvo? Filipenses 2,9 diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que? Para que Deus te fez filho dele? Eu sou crente agora, aleluia. Só para isso? Não fez nada então. Deus nos chamou para sermos salvos, para nós proclamarmos as virtudes de Jesus de Nazaré, mano. Jesus é bom, Ele me salvou, Ele me libertou da droga, do álcool, da sacanagem. Ele foi fazer na tua vida também. Você tem feito isso? Então pare de reclamar. Não reclama mais não, reclama de você agora. Você quer há quanto tempo, irmão? 1 ano, 2, 3, você não tem vergonha de você não? Você não se envergonha dessa vida cristã nojenta que você anda não? Para quem você proclamou Jesus agora, nesses últimos 30 dias? Para quantas pessoas? Para o vizinho, para o parente, para a mãe, para o pai? Não. Você morreu, querido, esqueceu de cair. Está morto espiritualmente, porque uma pessoa viva, ele vai desejar esse alimento aqui. Ele não vai só desejar ler, compreender, mas ele vai querer falar com as pessoas. Jesus mudou a minha vida. Eu era candidato ao inferno, eu estava desgraçado. Jesus me tirou da lama, me lavou, me deu um novo nome e me salvou para a glória do nome dele. O que não faz nada disso? Você é crente que quer, meu irmão? E olha para mim, em nome de Jesus. Você é crente por quê? Para ter essa vida que você tem. Você está ganhando mais um diabo que Jesus. Aquela Bíblia que você tem em casa é para quê? Como é que você dá 100 reais numa Bíblia e você não lê ela? Você é doido? Você tem problema? Quando você vai cair a ficha que Deus é bom, que Ele te ama, Ele tem ouro e prata para você, Ele tem salvação para a tua família, mas você não faz nada. Você não faz nada. E quando faz, ainda acha que é melhor que todo mundo. O senhor está vendo que eu estou orando 1 hora por dia? O senhor não me viu ler na Bíblia ontem? Isso é obrigação minha e sua, querido. Ah, pastor, porque eu sou pastor? Não. Essa mulher me conheceu de joelho no chão. Eu trabalhava das 7 às 8, prestador de serviço. Quem é sabe que o trem é errado. Eu chegava em casa e tirava a roupa suja, tomava um banho e ia para o quarto, cansado. Dizia assim: Deus, eu preciso do Senhor. Eu sei que quem me tirou das drogas foi o Senhor. Eu sei que quem me tirou da prostituição foi o Senhor. Eu sei que quem vai me dar uma nova família e me deu vai ser Jesus de Nazaré. Eu sabia quem era Deus na minha vida, mano. Quando eu estava atolado na BR 429 aqui, me botou fundido aqui na lama,
Eu disse: bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei porque eu estou passando por isso, mas eu sei que Deus é comigo, Senhor. Eu sei, Senhor, que a tua palavra diz que no lugar da minha vergonha o Senhor vai me dar dupla honra. Eu sei que levanta o pobre necessitado do monturo. Eu sei que me tira desse lixo, dessa lama que eu estou. E assim Ele fez comigo, amado. Eu não sou melhor do que você, não. Agora o povo de Deus não faz nada. Ainda reclama. Na vida não anda. Deus me livre, se essa Deus fosse injusto, amado, e contraditório com a palavra dele, Ele não é. Você está aqui? Amém. Atos 26, 18. Deus chamou Paulo. Pastor, não sou doido, não. Ainda não. Deus chamou Paulo para uma coisa, para eles abrirem os olhos aos gentios, aos ímpios, aqueles que estavam no inferno, e os converteiros das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Deus quer tirar pessoas que estão na garra do diabo e trazer para si, amado. Ele só tem eu e você nessa terra. Deus não vai mandar o anjo Miguel fazer aquilo que ele quer que você faça, não. O teu pai não vai ser alcançado por Jesus enquanto você não dá o testemunho de crente na sua casa. Ele não vai ser, ele vai para o inferno, e Deus vai cobrar de você, e vai cobrar de mim os que foram lá da minha família. Mas não é errado do jeito que não dá testemunho dentro de casa, só reclama, só briga, só xinga, os maridos sonsos que não se levantam como sacerdote do lar. Por que não faz? Se levanta como homem da casa para você ver, se Deus não é uma pessoa para você. Olha o que Deus quis e Paulo quer de mim, de você. Nós arrancamos as pessoas das mãos de Satanás para Deus. Deus ama o pecador, Deus ama a prostituta, Deus ama o bêbado, Deus ama o noiado, Deus ama essas pessoas. Só tem eu e você para fazer isso, e nós vamos fazer em nome de Jesus. A fim de que recebam eles remissão de pecados, perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé. Essas pessoas que estão nas garras do diabo hoje, amado, a prostituta na zona, o cafetão, a pessoa que abusa de criança, todos esses, se nós alcançarmos por Jesus, eles estarão no mesmo céu que nós. Você está aqui? Amém. Se você puder ficar em pé para a gente ver, senão vamos estar orando a Deus. Segundo Pedro 3,7 diz que o Senhor não tarda aquilo que Ele prometeu. Ora, os céus que agora existem, a terra pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, que nem ninguém vá para o inferno, senão que todos cheguem ao arrependimento. Você vê como Deus nos ama tanto. Virá, entretanto, como ladrão, Ele vai vir o dia do Senhor, o dia com D maiúsculo, o dia da vinda de Jesus, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas devem ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. O que é apressar o dia de Deus? Você sabe? Quando você falar de Jesus para o teu parente e tiver um testemunho de cristão verdadeiro, e eu também, quando nós alcançarmos o vizinho e o Pai, nós estamos apressando a vida de Jesus, amém? E Ele virá, Jesus virá. Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente vem sem demora. Maranata, vem Senhor Jesus, amém? Quem dá testemunho disso é o próprio Jesus. Ele virá. Se Ele vir nesta noite, nós vamos subir? Sim ou não? Dizer: eu vou subir. Jesus pagou pela minha salvação. Eu não vou ficar nessa terra, não. Eu tenho vaga no céu. Eu e minha casa. Eu e minha família. E iremos por Jesus. Você crê nisso? Amém. Amém. Vamos cantar um pedacinho.